Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med. E hoje nós recebemos dois convidados muito especiais em um episódio que promete uma conversa rica sobre saúde, dor, mente, performance, propósito e principalmente legado. De um lado, o Dr. Marcelo, ortopedista do esporte com mais de 35 anos de experiência e uma trajetória sólida na ortopedia, atuação marcante na formação médica e uma missão de vida muito clara: renovar as pessoas trazendo vida sem dor. E do meu lado aqui, a Catarina, sua filha, terapeuta, treinadora mental de atletas e neurocientista, tem se dedicado a se comprometer com a conexão entre a mente, a dor e o desempenho das pessoas. Sejam bem-vindos, né? Obrigado por estarem aqui. Fiquei feliz, de conhecer um pouquinho de vocês. Veio a família inteira para o podcast. Assistir, dar atenção. Que legal, parabéns, viu? Muito bem, eu queria começar entendendo um pouco mais da história, né, de vocês. A gente conversou um pouquinho ali, contei um pouco da minha história, vocês também, mas eu queria que, principalmente o senhor, Dr. Marcelo, contasse um pouco sobre a história de vocês, né? O que levou vocês a escolherem esse caminho? O que vocês perceberam que fez com que vocês dessem uma mudada, né, na medicina e fizessem o que vocês fizeram? Porque antes, pelo que eu entendi, você atendia plantões, atendia convênio e agora não mais, né? Não mais. Conta pra gente. Um pouquinho de convênio, mas é muito pouco já no consultório, né? Mas a gente sempre gostou do esporte, né? Então começa com o esporte, com a atividade física, e depois eu fui para ortopedia, fiz a formação ortopédica, né? Fiz residência, vim para cá para começar a residência médica em ortopedia aqui no HR. Fiquei 22 anos no HR como professor e cuidando do HR, operando. E eu gosto muito de vitamina, de colágeno, de andar no paralelo, vamos dizer assim. Então, sempre gostei de estudar essas coisas. E comecei a ver que existia uma parte da medicina que não era tão explorada. E eu comecei nesses 20 anos a mexer mais com a vitamina C, com a antioxidação, que é com o envelhecimento porque o corpo envelhece. E o atleta também, de fazer atividade física, ele também envelhece. Então, assim, como resolver esse problema? Como trabalhar em cima disso? Então eu já fazia, né? Eu já tinha... Eu tenho um paciente de 20 anos que eu já faço antioxidação. Há 20 anos. Há 20 anos. Vozinha, né? E aí, minha filha foi para os Estados Unidos, eu tenho 3 filhos nadadores, né? E ela foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos lá estudando neurociência. E quando ela voltou, ela falou: pai, nós temos que mudar a casa. Como assim mudar? Nós temos que mudar. Ela fez empreendimento, fez essa parte... Né? Porque o médico só trabalha, né? A gente chama que é técnica, né? O médico eu falo assim, que é o pé de bode, né? Vai lá e põe para trabalhar o que ele sabe trabalhar, né? Sabe trabalhar, isso. Então, e aí veio a Catarina de 2 anos para cá e começou a transformar o nosso consultório. Sim. Aqui só completando o que ele falou, eu comecei a estudar, por exemplo, quanto ele ganhava por hora, ou quanto ele estava fechando ali o mês, né? Até o meu irmão ajudando nas planilhas. E a gente começou a chegar a uma conclusão que não estava nem pagando as contas, né? Então, a gente precisava estruturar para ter um lucro ali. E aí, eu trabalhando, né? Só um comparativo. Eu trabalhando de babá nos Estados Unidos, cuidando das crianças. Tava muitas vezes ganhando mais do que uma consulta que ele dava por convênio aqui, né? Então, a gente precisou reestruturar. E ele, com toda a formação que ele tem... Ele tem fellowship em Miami, ele tem vários cursos, né, que assim, tem que ser passado para o paciente, né, toda essa experiência que o paciente vai ter dentro ali da consulta, com a experiência que ele tem dentro da cabeça, vamos falar assim. Então, isso foi muito importante, a gente transformar todas essas questões, né. Quanto tempo faz que você voltou e começou a fazer essas implementações? Eu voltei em maio de 2023, foi isso? Em maio de 2023, eu fui lá em agosto de 2020... Não, voltei em maio de 2024, perdão. Voltei e aí a gente começou a entrar nessa parte. Em novembro nós começamos, propriamente dito,
a fazer a virada no consultório. Né? Em novembro de 2024. Porque assim, o que é mais difícil, Felipe, é mudar a cabeça do médico. Eu acho que a pior coisa é o médico. A maior objeção, a maior objeção, né? É nossa mesmo. Então assim, é muito difícil. Você não tem noção. Ô Marcelo, na minha sala tem um espelho do lado, assim, né? Perto do banheiro, assim. E aí, às vezes, eu fico me perguntando algumas coisas e falo, caramba, quem será que é o culpado de tudo isso que está acontecendo? Aí eu levanto e olho. Não é só com o médico que isso acontece, mas eu entendo de verdade. Mas é uma virada, né? Eu acho que a Exato. gente tem uma virada, porque assim, eu fui cirurgião 32 anos. E aconteceram algumas coisas comigo e me tiraram da cirurgia. E eu tinha esse outro lado meu que eu queria explorar. Mas você sendo cirurgião, você não tem tempo para fazer isso. Sim. E hoje eu pesquiso outras coisas. Eu uso o meu cérebro para outras coisas. E eu estou avançando. E a gente faz protocolo. Então, o protocolo que eu faço no começo, que a gente abriu, e hoje já melhorou um monte. E eu faço medida, eu tenho métrica. Como eu tenho meus 3 filhos atletas, eu já tenho medidas. E tenho esses 20 anos de vó que eu cuido, de vozinho eu já tenho medida, eu já tenho mão. Os parâmetros, né, que você usa. Meus parâmetros. Isso é uma coisa muito rica. E para você, isso é o forte meu. Aí o médico não sabe medir isso. Entendi. Só para eu entender, então, mesmo na época que você fazia cirurgia, que você atendia ortopedia e tudo mais, dor, né? Isso. Você já tinha esse conceito desse... Como que você usou a palavra? Desse termo meio que paralelo? Assim. Você já estudava isso para você? Usava isso? Como eu fiz educação física e eu entrei como professor de educação física, como você é professor também, a gente entra como professor. Então, entrando como professor numa área médica, eu já era professor, então eu já tinha uma formação. E eu entrei para conhecer os médicos. Que depois eu saí também, fui fazer doutorado em veterinário, fui conhecer os veterinários, entendeu? E você conhece os mestres. Então, são cabeças diferentes, com pensamentos diferentes, com posições diferentes. Então você começa a miscigenar, né? a agregar, e você vai ver as coisas diferentes. Então, quando eu entrei na educação física para a medicina, minha avó era torta, 90 graus de coluna, assim. E o português tem problema de reumatismo, tem problema de dor. Aí eu falei, como é que eu vou resolver isso? No meu 6º ano de medicina, eu conheci um professor de Botucatu, que eu fiz Botucatu, que ele era imunopediatra, que ele mexia com vitamina C. É um dos caras que mais sabe vitamina C no mundo. Professor Zuliani. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar vitamina C. Então, meu primeiro amor assim fora, eu usava vitamina C para osteoporose, usava vitamina C para infecção. O pessoal que fuma, né, não tem as infecções, chama osteomelite na ortopedia. Osteomelite, depois que pega, é um terror você tirar. Então, eu já usava a imunologia para ajudar. Aí depois, com a minha formação, eu fui fazer osteometabolismo, que é uma parte da ortopedia que mexe com a minha vizinha, o filho dela fazia e me chamou para essa história, né? Aí eu falei, vou estudar. Eu fiquei 10 anos estudando osteometabolismo. Legal. Que é um prudentino também daqui, que mora no Mato Grosso, um professor que também conseguiu o quê? É o Mancini, Dr. Mancini, vou falar o nome dele, que merece ser falado. Então, e mudou, né, essa visão assim, de você sair do tradicional, de você sair da barreira, entendeu? Você tem que sair, a gente tem que sair para... eu vou falar assim, a gente olha dentro da caverna. Você tem que sair da caverna. Então, começamos a fazer coisas fora da caverna. E a Catarina, quando veio de lá, ela começou a me tirar da caverna. Entendeu? Então, eu já tinha um pouco do conceito, né, de vitamina C. Hoje nós temos vitamina C muito mais potentes. E não preciso usar só ela, eu já uso outros antioxidantes. Então, você começa a melhorar o teu arsenal, você começa as suas ferramentas, entendeu? Então, isso que é importante, que a gente começa a melhorar, né? Então, e começa a andar por outro caminho, né? Uma coisa que vocês falaram que me chamou a atenção é que existe um conhecimento técnico por trás, mas e vocês tinham uma proposta de valor muito interessante. Mas essa proposta de valor, ela não era percebida, talvez, pelos pacientes. Por isso que talvez vocês não conseguiam fazer
essa grana acontecer no momento que você chegou e começou a mudar isso. Foi isso? Sim, uma coisa que eu acho muito interessante falar é a diferença entre valor e preço. Claro. O preço tem é o preço da consulta e os valores da consulta. Então, né, quando a gente vai, conversa, dá uma abordagem, faz uma anamnésia prévia para o paciente, estando ali no marketing, no Instagram, nas redes sociais, você cria um valor e passa uma autoridade para o paciente. Então, na hora que ele chega ali dentro da clínica, ele já tem outra percepção daquele serviço. Né? Então, isso é muito interessante. E, às vezes, assim, né, só tendo convênio e naquela loucura de atendendo 5 por hora, você não consegue dar toda essa atenção para o paciente, passar todo esse valor, né, para o paciente enxergar. Né? Então, acho que é exatamente essa ideia de estruturar a clínica, estruturar uma forma de horários ali regrados para atender cada paciente. Hoje, meu pai demora 1h15, 1h10 com cada paciente. Isso dá valor. Né? Então, agrega valor à consulta, ao protocolo que a gente tem de acompanhamento também, que o paciente ele não vai lá só tratar a dor. Ele vai resolver a causa daquela dor, que pode ser fisiológica, mental, neurológica, psicológica. Então, tem mais de 200 fatores, né, sociais que podem influenciar aquela dor. Então, a gente, com o protocolo, consegue abranger muitas dessas causas. Então, consegue um resultado, que é o que muito cliente... Né? Eu não gosto nem de chamar de paciente, eu gosto de chamar cliente, porque o cliente busca resultados. Né? O paciente ele tem que ser paciente, aquela doença dele, paciência. O cliente não, ele vai agir para... na psicologia a gente usa diferente, né? essa abordagem para tratar. Né? É até estranho falar, né? Paciente, cliente, mas eu gosto dessa abordagem. Não, eu gosto também. Na verdade, eu falo isso pro pessoal que a gente acompanha, porque... O médico, ele de fato, ele não aprende essa gestão na faculdade. Na faculdade, ele não tem tempo nem de aprender a ser médico de direito, né? Hoje em dia. Então, tem vários desafios envolvidos. Mas essa mudança, né, que vocês fizeram, ela é muito valiosa. E trazer à tona essa proposta de valor tão interessante que vocês têm, não de valor de dinheiro que eu estou falando, é do resultado mesmo. Sim. Mas o paciente, o cliente, ter essa percepção, ela acaba, às vezes, não acontecendo. E isso que vocês estão fazendo é exatamente o que faz ele ter essa percepção do valor que vocês querem entregar. E é uma jornada, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Assim, assim, uma coisa difícil era falar o preço. O valor mesmo. O valor mesmo. Porque e o paciente, quando ouve o valor, ele fica... Mas o que é isso? Entra em choque. Né? Entra em choque. Então mas antes era mais difícil, para mim era mais difícil. Hoje está sendo bem assim, mais... Imagina ele, né? Que eu estou dando para o paciente isso. Imagina o paciente recebendo isso. Então, o que ele tem que... Ele tem que olhar aquilo, entender aquilo, depois eu vou para casa, vou pensar para depois eu ver se eu venho. É o processo de Entendeu? venda, né? É um processo. Então, assim, calma, nós estamos. Hoje o meu produto. Então, assim, ainda as pessoas ainda estão olhando o produto. Mas como é um produto muito sofisticado, eu estou muito na vanguarda, eles não vão conseguir entender esse produto na prateleira ainda. Só que quando eles vierem para ver esse produto, o meu produto já está bem desenvolvido, entendeu? Eu já estou na frente de novo, porque até eles entenderem, mas já tem gente vendo isso. Por quê? Porque quando chega no fundo do poço, não tem mais saída. Então, eu tenho, assim, aquela dor crônica que já passou por todo mundo, ninguém mais resolveu. Tem um tal de Dr. Tribist aí que resolve, vai lá nele. E aí eu resolvo. Os pacientes que a gente recebe. Aí eu ponho no vídeo, eu faço meus vídeos, né? E aí eu mostro o resultado. E eu fico rindo. E aí tá feliz, eu brigo de tá feliz. Por quê? Porque a melhor felicidade é quando eu tiro tua dor. E a melhor felicidade para o médico é que eu resolvi o problema. Então, e eu quero resolver o problema. Eu não estou preocupado que nem com você. É o dinheiro, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro chorando, agora eu ganho dinheiro rindo. E uma Por coisa quê? Porque eu estou sendo bem reconhecido no que eu estou fazendo. E eu mereço. Entendeu? Só que as pessoas não dão esse mérito, né? E o dinheiro também que o paciente investiu ali, ele vai ter um retorno. Que a gente investe em tecnologia, a gente compra máquinas, a gente reinveste. Então, o paciente ele vai ter mais condições de ser atendido da próxima vez que ele vier. Então, para passar isso para o paciente, tipo assim, esse valor que eu tô te passando, você vai ganhar um retorno, é um investimento.
gosto até de falar isso, né? É um investimento que você vai fazer na sua saúde para buscar uma transformação. Então, quando você... o mais difícil é vender uma ideia. Né? Quando a gente tem um copo aqui, a gente vai lá, ó, esse é o copo, você quer ver? Agora, uma ideia, como é que se vende? É muito mais abstrato. Né? Então, quando a gente aborda e trabalha isso com o paciente, e eu falo muito, eu treino a equipe, né? As secretárias, a recepcionista. Então, a pré-venda começa no momento que o paciente entrou, né? Que o cliente entrou no seu Instagram. Então, ele vai ver, ele vai entrar em contato com a secretária, ele vai chegar na clínica. Todo esse é o processo de, né? A gente fala venda, né? Nossa, mas vai vender uma consulta. Mas né? Não deixa de ser uma venda. Tudo é venda. Uhum. Tudo é venda. Tudo é venda. Eu demorei para aprender isso, mas tudo é venda. Tudo é sobre vendas. É impressionante. Hoje eu estava conversando com uma médica que ela já acompanho ela já há uns 3 ou 4 anos. E ela está abrindo a clínica dela. E aí ela falou, Felipe, como tá difícil de contratar uma secretária, porque eu estou pagando mais do que o pessoal paga aqui, quase 40% a mais, e mesmo assim tá muito difícil. Eu fiquei desanimado. Eu falei assim, seja bem-vinda ao mundo do empresário. Dos negócios. Você não é mais médica nessa função, você agora é uma empresária. E agora a função é outra, né? Então você esteja preparada para isso. E eu falei para ela o seguinte, que quando geralmente uma pessoa comum vai fazer um processo seletivo, ele vai atrás de comprar uma solução. Pensa se não é verdade. Quando você tem uma questão na sua empresa, você precisa contratar alguém, o que você pensa? Você vai falar assim, não, eu vou contratar alguém que vai resolver essa questão aqui, seja uma secretária, uma recepcionista, qualquer função, né? Mas a ideia que eu dei para ela é que quando você vai para um processo seletivo, você tem que ir pensando em vender uma solução. E ninguém vai com essa ideia. Já parou para pensar nisso? Porque essa pessoa que está do outro lado querendo um emprego, ela também tem um problema, que ela precisa de uma solução. Interessante isso. Entendeu ou não? E quando você vai com a ideia de vender uma solução... Por exemplo, uma qualidade de vida, um salário melhor. Não só um salário, às vezes a gente tem que entender a mesma coisa que vocês devem fazer. Né? O que ela quer? Qual que é o objetivo dela? Então eu vou para uma entrevista e eu entendo qual que é o propósito da pessoa, o objetivo que ela tem. Será que eu vou conseguir dar o que ela quer aqui? Será que na estrutura que eu estou fazendo eu vou conseguir atender as necessidades dela? Porque senão daqui a pouco ela vai pedir para sair. Entendeu? E o que a gente fez, a gente teve também, passou por um processo. Eu entrevistei mais de 10 possíveis secretárias. E aí o que a gente quis? A gente quis alguma secretária que não viesse viciada a passar carteirinha, fazer tudo que secretária faz. Então a gente acabou buscando gente da venda. A gente foi em loja, assim, contratando gente que sabe vender, e a gente moldou conforme a gente precisava. Então foi muito mais fácil eu moldar pro meu ecossistema ali do que contratar alguém pronto também, né? Isso com certeza. Bem. Teve uma coisa que vocês falaram sobre a questão do valor, né? De hora de passar o preço. De fato, tem um bloqueio aí. E a Catarina falou sobre a questão do valor e do que o cliente percebe. Quando a gente fala sobre preços e sobre valor, eu sempre mostro para o cliente, porque se você for parar para pensar, Marcelo, quem mais está ganhando com o seu tratamento? É ele, é o paciente. E é exatamente isso que eu falo sobre a proposta de valor. Só que se ele não percebe isso, ele não consegue metrificar, e isso é responsabilidade nossa de metrificar para ele. Qual é o resultado claro que ele vai ter? Porque se eu não consigo mostrar para ele esse resultado claro, ele fica com dúvida. Depois eu posso te dar uma dica sobre essa ideia de você deixar o cara ir para casa para vender e depois pensar, tá? Eu não sei se vocês já pensaram na métrica de conversão disso. Esse cara que foi, ele volta? É difícil voltar, Difícil voltar. Então vou te dar uma solução. Aí, ó. Um processo que eu vou te passar uma sugestão. Dentro da medicina, né, Felipe, é difícil você prometer um 100% resultado. Não é promessa de resultado, Catarina. Quando eu estou falando de mostrar um resultado claro, existe o ROI, é uma sigla em inglês que você deve conhecer, que é o retorno sobre o investimento. Né? Quando você mostra para ele a estrutura que ele vai ter com o tratamento que ele está adquirindo, comprando, ele precisa perceber
que isso não é uma promessa de resultado, isso é um fato. Porque vocês não acreditam no que vocês estão fazendo? Sim. Então, isso é um fato. Então, ele precisa ter essa percepção ali. E é isso que eu estou falando sobre a proposta de valor, que é clara, que funciona. Você faz o teste nos seus filhos, nas vovozinhas que você falou. Mas essa percepção dele precisa ser condizente, porque senão ele fica na dúvida. E como você falou, geralmente quem sempre está na vanguarda gera dúvidas nas outras pessoas, porque não é o comum que eles estão acostumados. E todo mundo gosta do comum, né? O cérebro acostuma. Acostuma. Né? Então, quando você consegue passar essa percepção para o cliente, você vai conseguir aumentar bastante a sua taxa de conversão. Interessante. E é legal você já falar sobre valor, porque os médicos têm um problema com isso. Dinheiro, Eu demoro às vezes 20 minutos para introduzir, para depois eu falar do valor. Entendeu? Aí o valor eu fico angustiado, aí quer, não quer. Vem uma angústia assim, será que vai? E não, só que assim, eu estou quebrando mais isso. E às vezes a gente verbaliza, e é ruim verbalizar. Eu falo, olha, se você não comprar comigo, calma que vai vir um outro que vai comprar, mas é você que está, que nem fala, você que está precisando. Mas sempre, assim, uma coisa que, já que nós estamos partilhando, né? Assim, o que é? Ele sempre arruma uma objeção. Eu estou gastando dinheiro com a minha filha que está casando. Eu estou terminando a minha obra do meu sítio. Eu tenho que arrumar lá meu carro. Mas e ele? Mas sempre são os mesmos tipos de objeção, você já percebeu? A gente... Eu tenho que falar com meu marido, entendeu? Então eu tenho que pensar. Então, assim, já para nós, né, da venda, já perdeu, esquece, próximo, né? Já saiu do foco. Então, por isso que a gente faz a parte de neurociência, a gente fala, não sei se você viu, a gente fala do FOCA. Foca em mim, e é o SEAL. O SEAL é o soldado americano, que é a elite do exército. Então, o que ele faz? O soldado, ele foca nas coisas. Então, nós temos que focar. Então, ele não está focando no que ele precisa focar. E quando ele entra no nosso protocolo, primeira coisa é focar o que ele precisa focar. Porque ele não sabe onde ele tem que focar. Eu acho que, por exemplo, trabalho, vida e casa e tal, e não distingue o que é realmente prioridade ali na vida, né? Causa que a atividade física é prioridade, o movimento é prioridade, a saúde é prioridade, entendeu? Que leva tudo ao resto, ao resto. Então, assim, se ele não tem o básico, entendeu? A dor dele já está estragando todo esse cérebro, tudo isso. Então, quebrar a dor é o começo dessa conversa, entendeu? Então, é assim, e depois eu tiro a dor, quando forem com 21 dias eu tiro a dor. 3 anos de dor, 10 anos de dor, eu tiro a dor. Cara, sabe o que tá... desculpa, foi uma expressão, tá? Não, pode falar cara mesmo. Tamo junto, irmão. De novinho, né? Mas é que eu tô te alcançando, né? Você viu, eu tô te alcançando. Olha, tá vendo? Já tá vendendo. Já vai vender Já o tá vendendo o protocolo pra você, viu? Você acredita, gente? Que isso? Eu tô te alcançando, cara. Porque é difícil o cérebro alcançar. Esse cara tá sabendo o que eu tô falando. Ô Marcelo, isso que você tá falando eu compartilho bastante. Sabe por quê? Eu estava falando sobre o nosso negócio de finanças, né? Médicos, eles ficam por muito tempo numa situação de endividamento e a dívida mentalmente ela causa a única estrutura da vida adulta que ela acaba comprometendo as outras. Quando você está numa situação delicada financeiramente falando, você acaba tendo várias outros fatores da vida adulta, social, familiar, relacionamento, vários. É o único que afeta todos os outros. Só que quando ele chega lá e ele está com essa dor há muito tempo e a gente faz uma promessa clara para ele, não uma promessa, mas uma realidade, porque você tem essa clareza, essa certeza, né, que você vai resolver aquele problema, porque senão você não estaria vendendo para ele. Agora, ele demora para acreditar que ele vai conseguir resolver. Porque está há tanto tempo tentando resolver aquela situação e às vezes a gente, na nossa empolgação, porque a gente acredita tanto no que a gente faz, ele acha que a gente não vai conseguir resolver, que é fora da realidade. É verdade. Então, o que eu aprendi? Eu tive que me dar uma segurada na minha... Porque esse é o meu propósito, eu já passei, você já passou por isso, eu já passei por essa situação, você passou na questão de saúde,
fazendo em você mesmo esses tratamentos que você faz. E eu já passei na questão financeira. Então, a gente sabe o que a pessoa está passando. A gente quer tirar aquela dor. Mas, às vezes, a gente vai com o que foi a minha psicóloga que falou para mim. Às vezes, você vai com muita sede ao pote. E a pessoa, ela assusta. Porque, cara, eu tô há tantos anos tentando resolver isso. É o que você falou. Não sei quantos anos e tal. E aí, você, em 21 dias, vai tirar a dor dela. Mas, cara, como assim? Meu? O cara é Deus aqui. Então, cara... E é a mesma coisa que acontecia comigo. Dá um choque, né? Dá um choque de realidade. Então, às vezes, essa valorização, e também existe uma técnica para isso. Sabe como chama essa técnica? Não. SND. Depois eu vou falar para vocês. Ele vai vender o dele pra nós. coisa dele pra gente. Tá bom também. aqui, hein, gente, ó. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer SND. uma troca. Eu vou fazer um protocolo pra ele, vai me bombar. Mentoria. E a gente aprende a lidar, né, com essas questões, esses fatores, e de fato ajuda a gente a organizar. Porque a pessoa ela tá apática com aquilo que a gente está falando, porque ela tá com tanta dor, cara, por tanto tempo. Aí você chega um cara que ela nunca viu na vida, ela fala, deixa eu ver lá o que esse cara tá dizendo. Sabe? Você já parou para pensar nisso? Eu não parei. Eu tô vendo, você tá falando e tá passando um filmezinho aqui em mim. Não é? Porque é verdade. E tem gente que chora, cara. E eu já vi gente assim, que o marido tem dinheiro, a mulher chorando e o cara não pagou. Então, eu conhecia, né, assim, eu fiquei impressionado, assim, o que passa... Na cabeça dele, isso foi né? uma coisa que fez com que... Isso já faz uns 2 anos que aconteceu. Isso foi uma coisa, eu falei, Catarina, tem alguma coisa errada aqui, porque não é normal isso. O que bloqueia tanto? Por que tem tanta objeção? Outra coisa, Felipe, que eu queria abordar também é justamente essa, né? Você que mexe com a parte do financeiro. Quando eu cheguei na clínica em maio de 2024, como eu falei, a gente não tinha quase dinheiro para pagar as contas ali, não estava sobrando quase nada, então a gente mudou toda a estrutura. E dentro de um ano, assim, a gente triplicou o faturamento, passou a ter um lucro saudável de 30%, e aí começamos a rodar a caixa, comprar máquina, reinvestir na clínica, reinvestir em a estrutura ali para receber melhor o paciente. Então, como é importante, né, também saber gestar toda essa parte, e muitas vezes o médico, ele tá ali preocupado em como atender o paciente, como fazer a técnica, né, a parte dele, atender a consulta. Então, dois caminhos para o médico. Ou ele aprender também a fazer a parte da gestão, relacionamentos humanos, ou aprender a contabilidade, ou contratar alguém. Ou ter um braço direito, que é a maior realidade dos médicos que a gente conhece de São Paulo, né? O pessoal que trabalha lá, eles têm alguém de confiança ali que faz tudo isso. Então, geralmente é filho, esposa, alguém que tá no meio ali, que conhece, né, os principais médicos de cirurgião plástico. Eles têm a esposa, ou a filha, ou o filho, que faz essa parte. Então, para tirar um pouco do peso, porque é muita coisa, né? Então, é muita coisa. E eu gosto dessa parte de gestão, do financeiro, eu tô sempre pensando em coisa nova. Esse ano a gente vai até fazer uma mentoria. Meu pai vai dar aula para os alunos, vai ter novos médicos recém-formados que vão aprender a fazer o que ele faz, com atendimento real na clínica, com aulas teóricas. E assim, eu tô bolando tudo, pensando tudo, reestruturando ele lá, atendendo os pacientes, gravando os vídeos, porque ele Eu vou atrás, né? Porque, né? Um puxa, outro vai, né? É isso. Então eu tô sempre inventando, assim, sabe? Buscando formas de crescer, de melhorar, de o que fazer, atendendo as secretárias, passando treinamento para elas uma vez por semana. A gente faz reunião de time para passar. A gente trabalha com bonificação também com as secretárias, porque é uma coisa que, né, não tinha antes. E aí a gente foi vendo que, assim, se um cresce, o outro cresce junto. Então, se elas também estão ganhando parte disso, você concorda comigo? Se ela tem um salário fixo ali, ela tanto faz fechar uma ou fechar 10 consultas. Mas é isso que eu falei pra moça hoje. Então, se ela vai ganhar o PAVA, e infelizmente é assim, o dinheiro ajuda a movimentar, ajuda a desenvolver, né? Não tem eu vou te como dar uma deixar de lado. lado. Para suas secretárias. Quantas você tem lá A gente hoje? tem duas. Uma que fica secretárias. mais no atendimento pré e no pós-consulta. Sim. Tem uma coisa que a gente recomenda,
que é uma coisa que poucos médicos fazem, mas os que fazem têm bons resultados, porque quando a gente vai olhar as perspectivas das pessoas, o dinheiro ele é uma questão importante, mas ele não é geralmente o primeiro fator de diferenciação para escolher um lugar para trabalhar. Sabia disso? Ah, sim. Ele está entre o quarto e o quinto lugar, Olha, que legal. geralmente. Qual que é o primeiro? Assim, em grande parte das pesquisas, o reconhecimento. E aí, como que a gente faz para reconhecer o trabalho de uma secretária? Ela vai ter alguns objetivos. Provavelmente ela tem consulta, ela tem algumas metas. Né? E a gente ensina os médicos a fazerem alguns reconhecimentos assim. Nessas reuniões que você faz, você premiar elas com as estrelas, com 1 estrela ou 2 estrelas, se ela bateu a meta ou a super meta, por semana. E essas estrelas é o que vai garantir, porque ela precisa de um plano de carreira. Todo mundo quer avançar na vida. E avançar não necessariamente é só ganhar mais, mas avançar de nível, ter reconhecimento, as pessoas da família verem que ela está avançando, ela sentir parte daquilo que vocês estão construindo. Porque o que vocês estão construindo, como a gente falou no início, é sobre legado. Não é uma coisa que vai ficar aqui. O que você está fazendo vai impactar as pessoas que talvez você nem conheça ainda. Já parou para pensar nisso? Então, a gente precisa construir uma estrutura onde essas pessoas queiram pertencer. Legal. E as secretárias, geralmente, quando as pessoas falam mal de um atendimento, elas falam mal não da secretária, né? É sempre de algum outro fator. Não, é sempre do médico. É do médico. Mas, às vezes, o médico não conhece aquele paciente. Já parou para pensar nisso? Não, nunca tinha pensado. Porque, e é isso também, né? Que nem a gente recebe o paciente, a nossa atual secretária, uma trabalha online, ela cuida dessas vendas, ela assim, e a presencial, ela trabalha com técnico de enfermagem. Também a gente quer que ela cresça, né? A gente tem esse propósito, que nem a gente falou pra ela. Se a gente for contratar outras pessoas, ela vai cuidar de outras partes. Então, a nossa ideia é essa. O que a gente tá é crescendo devagarinho, né, para construir um legado, porque tudo também que vem rápido, vai rápido. Sim. Né? Então, a gente também constrói escada por escada para manter ao longo do tempo, né, esse longo legado. Eu tô com uma dúvida e eu gostaria de fazer uma curiosidade, eu vou falar igual o senhor falou. Quando vocês fizeram essa migração da maior parte do convênio, do consultório, convênio e tudo mais, para o particular, como que foi essa transição? Já foi difícil. Aquisição de novos pacientes. Porque assim, eu tinha... Depois eu vou fazer um comentário, mas vou te responder essa primeira. É assim, você quer síndrome, como é que a mamãe falava? Eu queria trabalhar demais. Falta de paciente. Eu chamo de workaholic. Então assim, tirar aquele... Eu atendia 35, 40 pacientes por dia. É o volume pra... E aí... Em detrimento Isso. De melhor qualidade, né? Do resultado, da qualidade. Então assim, essa mudança, que nem para eu ficar sem fazer nada, para mim era um negócio difícil. Porque eu sou já hiperativo, entendeu? Mas depois isso me deu uma qualidade melhor de trabalho. Mas no começo é difícil você mudar. Então foi muito difícil. Vou falar pra você, eu tive um ano ali que foi difícil. Porque assim, eu tinha IANSP, eu tinha um monte de IANSP. Perdi, falei perdi. Não, entendeu? Não tá mas alguns voltam, viu? Entendeu? Porque eles reconhecem o valor que tem ali, entendeu? Mas só que assim, a gente trabalha, o cérebro da gente quer ver, olha, hoje eu atendi, vou falar diferente, eu operei 532 cirurgias, eu fiz um ano, eu, Dr. Ramon, cada um 300, outro 400, a gente somava no final do ano quanto cada cirurgião operava. E a gente ficava disputando entre nós. Você acha? Então, eu falava, atender 50 pacientes, eu sou macho, atender 58. Eu acho que isso é então, muito da ortopedia é muito também, de né? nós. Então. Agora, atender só 3, cara, o que é 3? Não é nada. Só que você atendeu 3 por R$600. Né? Ou fechou um protocolo barato, de 8. né? Só que eu fechava... mas é que aqui não dá pra aumentar muito. Da ortopedia. Aqui é a conversa dela, Alice. Em cima de mim, Catarina. Deixa eu ver de novo a sua formação. Cara, neurocientista,
Cadê? Onde que ela fez? Eu fiz Associate Science na Barton, em Kansas. E você vem me falar que aqui você não consegue aumentar. Então, Mas é resistência. Mas a gente tá aumentando aos poucos a resistência. também. Você tem um espelho lá também no seu... Tem. A minha resistência sou eu. Mas o que a gente... Desse processo, eu já tô nessa né, consciência, mas... desse processo de alterar. Eu ouvi de muitos médicos, mentorias que eu fiz. Ele falou assim, olha, vai ser muito mais difícil você mudar do convênio pro particular do que começar do zero só no particular. Porque todos os pacientes, aquela rede que você já tem, a secretária já acostumada, todo mundo. Então, quando a gente começou a mudar, inclusive a secretária pediu pra sair, que ela não tava aguentando a pressão nós perdemos de mudar a secretária. Tudo, sabe? Ela não aguentou. A própria secretária também não Ela aguentou. falou, olha, acho que não é o que... Não vai dar, eu não consigo trabalhar desse jeito. A gente teve que... Foi muito difícil. A transição foi bem... teve que ser bem estruturada, mudar a forma de atender, a forma de propor ao paciente, a forma do doutor atender. Então, mas foi possível. Foi possível de fazer. Hoje, a gente não tem muita objeção assim, vem muitos pacientes com consulta particular, acaba sendo a maioria do que comparado ao convênio. Os leads são mais quentes, a gente tem um lead mais quente. A gente fala lead quente, indicação, lead, né? As indicações. Então, eu já tenho um perfil e o paciente já vem no perfil. Quando ele já vem de alguém que já está tratando e que já viu o resultado, o meu lead é quente. Então, eu consigo já converter rápido. Mas quando a pessoa não conhece nada, chegou lá de paraquedas, aí é difícil, porque entre esse trauma que você falou. Né? Ele vai, o que esse cara está falando? Em uma semana, 20 dias, ele vai tirar minha dor de 10 anos? Entendeu? Mas ela não sabe quem sou eu, né? Isso aí, os 30 anos que eu estudei. Sim, mas esse perfil, assim, é difícil de falar, né? Você está sendo orgulhoso, o que você está pensando? Mas não é, eu vou ter que trabalhar, é como você vai trabalhar no problema dele ali e resolver as finanças dele. Porque é a mesma coisa, o corpo dele tá devendo, nós temos que repor o que está faltando ali. Exato. Então, não muda muito, Felipe, do teu trabalho para o meu trabalho. É só a metodologia. Exato. Entendeu? Então, porque assim, mas eu vou ser mais o cérebro, eu vou voltar no cérebro. A sintonia tem que ter, a pessoa tem que ter esse amadurecimento de sintonia, de poder dar o valor para aquilo. A gente chama de rapport, né? Conexão. Então, o difícil, nós estamos a 570 km de São Paulo, talvez em São Paulo, a gente abrindo o negócio lá seria mais fácil. Entendeu? Para alcançar esse tipo de cliente, né? Mas eu ainda estou amadurecendo, né? Você vê, a gente fala, a neurociência projeta as coisas para frente. Então, qual é a ideia? Eu quero abrir muitos consultórios nessa linha de trabalho. E quero fazer, minha ideia é fazer muita gente estudar a neurociência, estudar a metodologia, né, da medicina, porque tem que ser estudado, isso daqui tem que ser trabalhado. Nós estamos começando, isso é a nova medicina. Nem você falou de legado, que eu achei legal. Tem aqui o homem de fé, depois eu vou falar para você que é um homem de fé, te convidar para ser homem de fé, que eu sou um homem de fé. Existe e nesse homem de fé a gente fala de legado, que é o que eu vou deixar. Eles não vão entender, mas daqui 10 anos, 20 anos, eles vão saber o que eu estou fazendo. Agora fica difícil, mas daqui 20 anos, olha, tinha um médico lá que já está, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que, se eu estou aqui agora, no momento, aqui vivo nesse momento, é porque alguma coisa também tem que ser feita. E a nossa maior dificuldade hoje está sendo o espaço físico. A gente precisa de mais sala, de um lugar maior para aumentar, né? A nossa dificuldade hoje está sendo essa. Agora nós já chegamos no espaço físico, porque eu quero abrir mais coisas. Porque operacional a gente já... Nós resolveu e organizou. Então, estou tentando já, né? Nós vamos ver para o ano que vem, para esse ano, já o que vier de dinheiro agora, para a gente investir no espaço para poder... O que eu quero fazer? Aumentar mais, entendeu? Que nem eu uso muito o VO. E existe o intramuscular e o EV, entendeu? Então, o que eu quero fazer? Eu quero abrir todas as frentes, eu quero ter um controle de todas as frentes. Entendeu? Eu uso bem as minhas, agora eu quero conhecer as outras, mas em cima da minha eu trabalho nas outras. E os outros, em cima deles, trabalham na minha.
Não sei se você está entendendo, Sim. de conhecimento. Então, assim, São até três a hora que vias, nós temos, até a hora que nós temos todo o domínio. Aí, em cima de todo o domínio, como eu vou levar isso para frente? Qual é a metodologia que eu vou levar isso para frente? Então, assim, eu espero que os médicos que vão fazer vão aprender o que eu estou fazendo e tem que gostar do que eu estou fazendo para poder ser a minha próxima geração. Sim. Porque daí vai ser surpreendente, o resultado é surpreendente. E quando você tira uma pessoa da dívida, né, que nem a gente, eu tenho assim uma historinha, o judeu, 30% que ele ganha, ele guarda. Você sabia disso? Sim. E quem é o primeiro que ele paga? Ele mesmo. Ele Esse deve é meu saber. menino. O primeiro que ele paga é ele mesmo. Claro. Isso muda não tem judeu em dívida. Não tem. E você vai trabalhar de um dinheiro para frente. Geralmente é eles que são os agiotas. Ô Felipe, outra coisa que eu só queria acrescentar aqui também é a visão do médico da clínica como um CNPJ. Que muitos médicos não tratam a clínica como uma empresa. E quando a gente passou a tratar como uma empresa, a gente viu muitas transformações. E muitos erros. Muitos erros, transformações, melhorias que dava pra gente fazer. Porque às vezes a clínica ali pro médico é o local de trabalho, né? E não, se ele é dono principalmente, né, da clínica. E hoje também a gente tem muitos gestores clínicos que talvez seja até a minha área que eu queira também seguir, que é dono da clínica ali e contrata os médicos, porque a gestão é totalmente outra coisa do que o médico, mas o médico precisa ter, quem tem consultório próprio, quem tem a clínica própria, enxergar a clínica como uma empresa, que vai trazer outra questão, né? Tem o meu vídeo mais polêmico do TikTok. É um vídeo que eu falo que o médico, para ele aumentar o seu faturamento, ele precisa deixar de cuidar de ser médico e fazer da medicina, ele deixar a medicina, o trabalho da medicina e fazer um negócio. Por que a galera critica? Porque o que eu quis dizer, também talvez faz tempo esse vídeo, talvez eu não fui tão claro, né? Mas o que eu quis dizer é o seguinte, o médico que ele ficar trabalhando para vender horas, ele tem uma limitação diária de horas. Que é ele mesmo, né? Não, é o espaço físico que a gente tem, o tempo de 24 horas. É o máximo que ele pode vender por dia. Quando ele abre um negócio, ele escalona isso muito alto. Então, hoje eu atendo médicos que, por exemplo, eles começaram no consultório em março do ano passado, fazendo R$40 mil. O sonho dele era fazer 50 mil. Ele fechou o ano fazendo 200. Ontem à noite eu estava conversando com ele, esse ano ele já bateu 300. Eu estava conversando com ele, ele falou assim, Felipe, olha como são as coisas. Há 20 anos atrás, cara, eu lembro que eu comprava telecena, que pagava o prêmio maior, era de 200 mil. Hoje a gente faz 200 mil. Um detalhe, ele tem 2 funcionárias na clínica. Ele tem uma clínica de vacina. Ele é geriatra. Só atende particular, o povo da roça. Cidade dele, você falou que aqui não dá, a consulta dele custa R$850, Catarina. E a cidade dele tem 3.500 habitantes. Olha só. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Só que uma coisa que eu sempre costumo dizer, por que essa combinação que você está dizendo ela é tão eficiente? A primeira frase do meu livro, logo que você abre ele, no começo... É exatamente isso. Não tem nada que dá para o médico mais dinheiro do que o que ele sabe fazer colocado em prática. O que o médico sabe fazer? Atender. Medicina. Então, quando ele tem alguém que ajuda ele nessa parte que você está fazendo com o seu pai, cara, isso é muito exponencial o resultado. Porque você consegue ter clareza, você consegue ter métricas, você consegue ter uma inteligência para fazer as coisas acontecerem, enquanto você continua fazendo o que você gosta, que você ama, que você tem prazer de fazer. Porque médico, ele aprende que ele é um sacerdote. É ou não é? Por isso que você tem dificuldade de falar preço, falar valor, falar quanto custa. Geralmente o médico tem isso. Largar os pacientes. Abandonar os pacientes. Não é. Entendeu? Mas você já aprendeu a ter amor ao próximo? Você Já. fala que você é um homem de Deus aí e tal, você tem que ter amor ao próximo, viu? O paciente que não quer fazer, não tem jeito, próximo. 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 Ué, mas é uma escolha dele, né? É uma escolha dele. É uma escolha dele.
a gente tem que respeitar. Às vezes as pessoas elas não estão preparadas para o que a gente vai apresentar. E sabe uma coisa, Felipe, também, que eu sempre procuro deixar, é uma pulguinha atrás da orelha desse paciente. Entendeu? Se dali ele sair com alguma coisa a mais que eu falei que vai mudar a vida dele, o meu trabalho já foi feito, já foi bem feito. Então, quantas pacientes... Quantos anos ela tem mesmo? 22. Cara, ela tem alma de idosa, né, cara? 22 Gente do Cara, céu, essa experiência aí, cara. Não, é brincadeira. Pois é, né? Mas eu tô... Eu tava com vergonha de perguntar. Mas, Felipe, eu tenho dificuldade de se relacionar com pessoas da minha idade. Óbvio, com essa mentalidade. Eu tô sempre Eu te com gente mais compreendo. velha. Se você for me ver aí, você vai ver. Eu tô sempre Eu com te gente mais compreendo. velha. Porque as meninas, minhas amigas, assim, estão pensando, tipo, em passar na prova da faculdade. Eu já tô, tipo, lá na frente. Sim. Então, mas é essa a ideia, de se deixar alguma coisa ali pro paciente. Por exemplo, teve uma pessoa que eu falei assim, olha, você trabalha, qual é o seu objetivo? É ter uma melhor qualidade de vida pra minha família e tal. Mas você tá colhendo essa qualidade de vida? Trabalhando tanto e nunca tendo tempo pra você, cadê a sua qualidade de vida? Então, você entende que tá disfuncional? Se ela tá trabalhando tanto pra ter a qualidade de vida, mas ela não tá tendo, então tá meio em vão, né? Então, se eu falo isso, ela vai pra casa pensando nisso, poxa, é verdade, será que eu tô... E aí, a partir daí, ela já vai tendo as mudanças e a transformação dela. Pra mim, já transformei um pouco a vida daquela pessoa e já tá válido. Se a minha palavra foi válida ali, transformou um pouco a pessoa, já tá... Eu fico bem com isso, E às sabe? vezes o cérebro não vê isso. Entendeu? O cérebro da gente é muito assim, depois que ele tirou a dor, esquece. Depois que você tirar a dívida do cara, ele vai lá fazer dívida. Você entendeu? Fica frio que ele vai lá fazer dívida. É impressionante. Então, o que eu vejo é isso. O cérebro é muito... Quando eu vou atender a paciente, tenho dor no joelho, dor na perna, eu relaciono todas as dores e peço nota. Joelho é 10, coluna é 7. De 0 a 10, 10 sendo mais intenso, sendo né? mais intenso, como é que você... Eu faço uma metrificação. Depois de 21 dias eu vou falar, me fala os números que você tem agora. E abaixa tudo. Mas ela não percebeu. Eu tinha dor no joelho, agora não tenho mais. Falei, tá vendo? Agora você não tem mais. Esquece, né? Esquece. É porque eu a tinha dor, dor, ela incomoda. A partir do momento que não incomoda mais, não lembra, né? Então a dor crônica que você falou, a doença crônica, que como você fala, a dívida crônica é o corpo devendo. E você tem que mexer nessa dívida. Você tem que mexer. Você vai mexer na estrutura, tem que mexer na estrutura. E eles não querem mexer. Às vezes você está conversando, você está explicando, demora quase 40 minutos para vender o protocolo, para mostrar o protocolo, para o que você está comprando. Eu falo comprar, porque ele tem que entender que aquilo tem um valor e você vai comprar um monte de informações que eu vou dar para você, das 3 níveis, né? E ele às vezes não entende, às vezes não consegue dar valor, ou já começa com ele no meio do discurso, ele já começa com uma objeção. E você já vê que tem objeção ali, você fala, vai ser duro. E não é a pessoa com dinheiro ou sem dinheiro. Eu já percebi isso também. É a pessoa. É, exatamente. E aí eu fico triste porque eu sei que ela poderia, né? Que eu poderia ajudar, entendeu? E vai embora e não vai voltar mais. E eu tenho certeza que não volta mais. O que a gente relaciona Porque já também... rotulou, só para quebrar aqui, já rotulou. Quanto rótulo, quanta coisa que nem... Assim, eu sou religioso, né? A gente está passando agora por quaresma. Quaresma é um momento de quebrar. De reflexão. Você tem que quebrar. Tem muita coisa que tem que quebrar. Nós somos imperfeitos. E nós temos que quebrar. E a pessoa não quebra. Ela não consegue enxergar que tem que ser quebrado. Você tem que se refazer. Você se refaz todo dia. A proteína quebra todo dia e faz proteína. Para você ficar forte, que eu tô vendo que você tá saradinho aí, bonitão. Então, o que é isso? É porque assim, você tem que quebrar. Tá valendo a pena, você tá vendo? Quebrar dá dor. Treinar dói. Só que não é uma dor insuportável, mas dói também. Pôr a mão no bolso dói. Que nem a Catarina falava, né, cara? Pai, eles têm que pôr a mão no bolso, tem que gastar, não tenha medo. É porque quando ele coloca a mão no bolso, ele investe, ele vai dar mais valor àquilo que ele tá fazendo. Ele vai se esforçar mais, ele vai se empenhar mais para aquele tratamento. A gente já teve isso. pessoas que você tratou de graça, não teve? Muitas. Ainda trato. Porque tem gente que, independente de dinheiro, eu vou fazer para você. E elas dão um valor, às vezes, que os que pagam dão? Nem sempre. Pegou, né? Nem sempre. Nem sempre.
Na verdade, eu percebo o seguinte, eu ainda faço alguns projetos de planejamento de graça, mas eu vou falar, eu já sei que eu vou me desapontar. Você nem cria expectativa em cima do... Eu vou para a Bíblia de novo, mas é isso, né? Faz sem olhar para trás, Exato. Faz porque você gosta, faz porque teve alguma coisa dentro de você que falou, vou fazer. Exato. Isso é nossa consciência, entendeu? Então não Sim. adianta, é nosso, é intrínseco. Nós estamos agora aqui e nós estamos se conhecendo, mas a gente já tem isso dentro. Então isso é o mais forte nosso. Sim. É forte mesmo. Uhum. Ô, Catarina, você ia falar alguma coisa e eu te interrompi? Não, eu ia falar também dessa questão das dores, né? Então, como a gente entra na neurociência, essa somatização da dor, ela é muitas vezes traumas emocionais também que a pessoa vivenciou e ainda está ali guardado, registrado no corpo físico. Então, quando eu faço o reprocessamento daquela pessoa, eu volto desde a infância, adolescência, adulto, vou reprocessar todos esses traumas, essas situações, da forma chamada de dessensibilização. A gente expõe de novo aquela situação até que não doa mais. E aí, às vezes, melhora muito essa dor, que é a fibromialgia, ela vem dessas traumas emocionais. E a outra coisa é assim, por que a pessoa não fecha o protocolo? Aquele caso do homem que tinha dinheiro, tinha tudo, e aí não pagou para a mulher. Talvez, será que também não seja uma autossabotagem? Né? Então, será que a pessoa está se limitando ali porque ela não quer sarar mesmo? Porque ela não merece aquele tratamento, ela não merece aquela saúde, bem-estar, a vida. Então, muitos casos de pacientes que aparecem ali, às vezes, são isso. Né? Então, assim, é um trabalho muito de formiguinha para achar essas questões, né? Você não Agora faz só a parte de gestão, então? Você trabalha na parte... eu atendo também. Da neurociência Isso. alinhada à dor. O protocolo... Você faria isso na parte financeira também? Podemos fazer, porque a escassez. Olha a ideia. Entra assim, sabe? Porque eu já vou ganhar um emprego aqui, hein? Olha que nós vamos... Essa conversa está sendo muito lucrativa. Muito lucrativa. Com certeza, Felipe, porque a pessoa se limita a ganhar dinheiro. Às vezes eu tá tendo ele. Porque às vezes é isso. Eu não mereço ganhar tanto. Eu não mereço. Com 8 mil reais no protocolo, eu não mereço resolver esse problema, essa dor. Porque eu sou falha, porque eu sofri, porque isso, porque aquilo. Se eu ganhar dinheiro, vou perder amigos. Tem várias questões que dá para ser trabalhada. Lá no nosso projeto, eu tenho 4 pilares técnicos. E eu falo que eu tenho um 5º pilar, que é o invisível, que é o comportamental. Que é exatamente isso que a gente trata. Porque quando a pessoa... ela só se expõe à técnica, porque tecnicamente eu vou resolver o problema dela muito rápido. Mas o que vai garantir que essa pessoa não entre mais nesse problema? Porque a minha proposta é a seguinte, cara, eu quero ajudar você a resolver isso e nunca mais você vai estar nessa situação. E aí o cérebro entra em compulsão à repetição. Exato. Porque aquilo já foi, por exemplo, se ele teve uma infância, que ele passou fome... Geralmente está na infância, né? Então, passou fome, o pai não tinha muito dinheiro, ele sempre precisou, então ele vai ter essa compulsão à compra, compulsão a sempre querer ter mais. E também, se o cérebro dele não resolveu ainda essa questão da dívida ou de sempre dever, o cérebro vai dar mais ou buscar mais situações parecidas para ele tentar resolver. Mas isso daí tem que ter um processo terapêutico, tem que ter intervenção. Nem sempre sozinho a pessoa consegue sair dessa. E outra coisa, esse gasto, o cérebro, você está gastando o cérebro. Então hoje eu nutro o cérebro. Eu faço o osso, faço o músculo, faço cartilagem, né? Refaço intestino e hoje eu trabalho no cérebro. Hoje eu estudo por causa da Catarina, por causa dessa parte. Então, porque tem que nutrir o cérebro. 20% da nossa energia energia é cerebral. E não existe médico fazendo cálculo para isso. Nem tem, né? Muito Nem como tem. calcular. Então, assim, você está entrando numa área que assim, nós não começamos nada ainda. Sim. Estamos começando a pôr agora algumas moléculas para melhorar o cérebro, para melhorar a tua performance, para melhorar... O que é isso que você está falando? Você não melhora? Você toma whey e ir para o cérebro. Entendeu? Que é gordura, são gorduras. Alguns tipos de gordura. Você tem que começar dessa gordura e ver se responde. Sim. Porque tá gente faltando, e às vezes a doença que tem lá é falta de... Como é que você faz? Não sei, mas são gorduras. É a parte de gordura do corpo que não está bem metabolizada. Por que essa química não está saindo bem feita? O emocional mexe nisso.
Com certeza. E quando você equilibra o emocional, você melhora o meu lado e eu melhoro o lado dela. Então, nós temos que andar juntos. Então, no nosso protocolo, nós temos Catarina faz uma avaliação e manda para mim. E a Marcelina, na psicologia, faz uma avaliação e manda para mim. O meu perfil é a minha parte metabólica com um laudo das duas para ver quanto essa pessoa gasta. Que é uma neuro com uma psicóloga. Com a psicóloga comportamental. E ela atua principalmente na parte presente. Então, assim, o que o paciente vai mudar o pensamento dele em relação a essa dor, o que essa dor está te trazendo de bom, né? Porque sempre tem alguma coisa proveitosa que você pode absorver daquela situação. E aí, quando muda também o comportamento, o pensamento do presente, você já tem outro resultado, né? Então, eu costumo sempre trabalhar com o passado. E na minha terapia que eu uso, eu trabalho o futuro, que é uma das poucas terapias e abordagens que trabalham o futuro. E a minha mãe trabalha o presente da pessoa. Então, é tipo 100% completo. Vou explicar assim como pilha. O ansioso, ele põe muita pilha. E o depressivo tem menos pilha. Mas então, o ansioso gasta muita energia. À toa, você tem que, né? à toa. Então, você tem que focar ele para diminuir a energia. E o depressivo, você tem que dar energia potencializar ele e fazer ele movimentar. Uhum. E o emocional trabalha o agora, o anterior e o futuro. E a ansiedade geralmente está relacionada a medos, inseguranças, que ativam um estado de alerta naquela pessoa, então ela fica sempre ligada. E a depressão de muitos traumas, muita somatização de coisas passadas que ela fica guardando ali para ela. E aí gera também... E aquilo gera um conflito interno e ela fica rodando dentro dela mesma. Ela não consegue sair daquilo. Então nós temos que tirar ela daquilo. Uhum. Entendeu? Então aí entra o pensamento negativo e o pensamento positivo. Um é positivo demais, mas não cai na realidade. E o outro é negativo demais, que não quer entrar na realidade. Então você tem que assim, o movimento é vida. Equilíbrio, né? O ortopedista fala, movimento é vida. Precisa pôr você em movimento. Você tem que depois aumentar esse movimento para você ter uma vida melhor. E hoje o sedentarismo, 40% da população mundial é sedentária. É muito grande. Isso vai trazer uma doença enorme daqui para frente para a sociedade. Mas eles não estão vendo nada disso. O governo quer saber, ninguém quer saber de nada. Mas nós que somos da área, nós já estamos vendo isso. Como que nós vamos abordar isso? Porque você diminui a atividade cerebral, vai vir o quê? Depressão, suicídio. O que tem gente morrendo de suicídio? Você está falando, cara. E o suicídio é uma tentativa de eliminar aquela dor, né? Com certeza. Porque a dor tá tão forte, ela precisa parar isso. Na parte financeira acontece exatamente da mesma maneira. E teve um dado nessa pesquisa desse ano que eu achei muito preocupante, que é o número de médicos que estão se suicidando por questões financeiras. Nossa, olha só. Porque o cara não vê saída. E isso que você falou de traumas é exatamente o que acontece com o aumento do número de faculdades de medicina e o aumento de financiamentos estudantis e várias pessoas indo para fora aqui do lado estudar medicina, facilitou, né, as pessoas a fazerem medicina. Então, hoje, a maioria das pessoas que fazem medicina são o primeiro médico da família que não teria condições de ter um médico formado. E aí, essa pessoa, ela fica 6 anos passando por muito perrengue para se formar, a família bancando e sofrendo ali para bancar ela lá. Quando ela se forma, a única coisa que ela quer é começar a ganhar dinheiro para fazer o que ela... Família, Aí imagina o seguinte, essa pessoa está há 6 anos ali, naquele perrengue, passando desespero para sustentar a si mesma, né? A família não aguenta mais pagar nada para ela, e o primeiro salário dela é 20, 30 mil. É um choque de realidade. Ela fala, acabou. Meus problemas se acabaram. E aí ela acaba se endividando. Tanto que desses 70% que eu falei, 70 e poucos por cento, 49% se endividam nos 2 primeiros anos depois de formado. Nossa. E não é com financiamento estudantil. É a bola de neve que vai... E é exatamente isso que você falou da mente, né? A pessoa tem alguns traumas e ela quer compensar e aí acaba se enrolando ainda mais. Nos primeiros 2 anos? Nos primeiros 2 anos. Nos primeiros 2 anos. A pessoa sai da faculdade. Eu tenho médicos lá, Marcelo, que chegaram pra gente com mais de 60 anos, 35 anos de formados, igual você, que nunca tiveram a conta no azul. Nunca tiveram uma Catarina na vida.
resolver. Pra resolver. Entendeu? A pessoa E nunca a pessoa teve. vive no automático, E né? na cabeça deles isso é o normal. É. É o normal. Trabalhando isso que é nem o muita condenado. gente. O cara né? tem 300 diplomas na parede, extremamente especializado no que ele está fazendo, extremamente inteligente, mas financeiramente não tem nada a ver com isso. A gente não é preparado para Deixa eu te isso. Né? cortar, amigo, mas e por que ninguém faz nada na faculdade? Vamos mudar essas faculdades, vamos pôr essas coisas na faculdade. Por que ninguém não tem ninguém preocupado com isso? Vamos levantar essa bola. Até tem, mas o médico, quando ele está na faculdade, ali no 5º ou 6º ano, só tem uma coisa que ele pensa. Se formar. Sabe por quê? Os amigos deles já estão formados há 2 anos, trabalhando, fazendo a vida acontecendo, com carro, viajando, com casa às vezes, e ele está estudando. E na hora que ele sai, ele falou, eu tenho que mostrar que valeu a pena. Esse é o pensamento do brasileiro, tá? É o pensamento natural do brasileiro. Vive a aparência. Né? Pelo que a gente tem hoje de realidade. Mas existem, claro, muitas exceções a essa regra, mas essa é a grande maioria. Então, quando a gente fez alguns trabalhos já na faculdade, por exemplo, com projetos gratuitos para esse aluno, adesão? Zero. Não teve adesão, cara. Porque eles estão com muita coisa, tá preocupado com outra coisa. E tem um outro detalhe. No 6º ano, 5º e 6º ano, os bancos já começam a fazer um trabalho com esse cara porque eles querem que esse cara esteja endividado quando ele sai. Antes do cara se formar, eles têm uma tal de mesadinha. Isso não é da sua época. Tem uma tal de mesadinha. Que esse cara ele consegue contratar quando ele está no 8º termo, que é uma mesada que ele recebe de uma empresa financeira, tipo um banco, uma mesada mesmo, e ele paga isso depois que ele se forma em várias parcelas com bastante juros. E aumentam o crédito, né? Também os bancos não aumentam os créditos? Sim, para médicos, né? Eles têm créditos assim já de níveis mais elevados, tipo conta Van Gogh, Black. Essas contas Black, só porque é médico. Então existe... Que filé, hein? E nem entrar na... E nem entrar aqui na questão também da indústria farmacêutica, né? Porque eu vou nem entrar, porque também a indústria farmacêutica patrocina muitas faculdades. Sim, sem então dúvida. eles querem que o médico ali vendam. E era uma coisa que eu criticava muito, né? Não sei se você vai pôr depois, né? Mas os representantes ganham uma comissão enorme em cima do que ele vendia. Entendeu? Claro. E aí a gente ganhava um jantar, uma coisa assim, mas eles estavam ganhando comissões e comissões. De viagens. Quando eu mudei também do tradicional para para a farmácia de manipulação, também a minha mudança de tratamento foi enorme. A questão do paciente melhorar, né? E o custo também, porque é absurdo os valores dos remédios. Sem dúvida. Já da indústria aí também. E eu consegui também um preço, por exemplo, o meu protocolo é caro, mas também a qualidade... É caro comparado a quê, Marcelo? Ao nacional, entendeu? Porque eu pego tudo de fora, minhas coisas vêm tudo de fora. Mas isso é caro ou é... Não é... Ai, lá vai ele me pegando, né? Não é caro, né? Para a pessoa que está lá, né? Para o assalariado é caro. É muito barato pelo que você vai resolver, cara. Pelo que eu entendi que você resolve... Amigo, eu preciso... Você vê que eu ainda tô engessado, né? Você vê, eu ainda estou engessado, mas é assim... É uma luta. Mas a gente vai sempre aprendendo, né? Que legal. Gostei muito do papo, hein? Muito obrigada pelo convite. Vamos combinar mais vezes também. Nossa, eu fiquei feliz também. Assim, eu não sabia o que era. Fiquei até chegando e falei, mas ele é médico. A gente veio na expectativa como é que vai ser. Mas foi tranquilo, né? E assim, a gente, né? O médico já começa a se armar, né? E aí, o que vem? Depois eu até pedi para as meninas, tem algum script, alguma coisa pra gente ler. Elas chegar, até ela sempre faz um script, mas geralmente eu não sigo o script, então... mas eu tenho um script. Ele, igualzinho, a gente volta tudo, ele não mas eu nunca sigo, eu vou andando pra lá e pra cá. Tá certo. Mas e assim, pra terminar, o teu livro... Você teve repercussão? Como é que foi? Fala um pouquinho do teu livro, eu tô curioso agora. O livro, ele conta toda a minha metodologia.
ele não fala muito da minha história, ele tem algumas partes, mas ele fala da nossa metodologia. A gente trabalha hoje com 4 pilares. O pilar do orçamento, a gestão de riscos, os planos de curto e médio prazo e os planos de longo prazo. A gente faz hoje planejamento e gestão financeira para clínicas e para pessoas físicas. Okay. A gente começou para clínicas recentemente, do ano passado para cá, mas a nossa estrutura é basicamente essa, né? Então, eu trabalho com a estrutura de orçamento, projetos, planos, a gestão de riscos, o que pode acontecer, porque todo mundo tem uma perspectiva, né? Igual vocês falaram, a gente está querendo ir para um espaço maior. Então, esses são planos de curto e médio prazo. Como que a gente organiza isso dentro do orçamento? Porque, às vezes, parece que a gente vai empurrando com a barriga, né? O orçamento é uma estrutura extremamente eficiente. A gente tem um aplicativo, estamos lançando agora uma IA por WhatsApp, um assessor financeiro por WhatsApp para médicos. Inclusive vai ser possível de pessoas que não são nossos clientes da gestão, porque o aplicativo ele é exclusivo para gestão. Mas essa inteligência que a gente está lançando, ela vai ser aberta. Então outros médicos vão poder se beneficiar, justamente para acompanhar o orçamento, né? Para ficar algo eficiente, simples, porque tudo começa por ali. E aí a gente ajuda esse médico a estruturar isso e construir principalmente algo que a gente falou sobre o legado, de ter uma relevância, porque vai chegar um momento que talvez você vai querer decidir se você quer trabalhar por prazer ou por necessidade. Talvez você não vai ter essa escolha, ou talvez você vai ter. E é isso que eu ajudo esse médico a construir, né? Dentro dessa jornada, o que ele pode fazer para aproveitar ao máximo essa jornada. Por isso que eu gosto muito desse tema de saúde, de nutrição, de mentalidade. Porque eu acho que o grande privilégio nosso, ele está na jornada, não é no destino. Né? Porque o destino final é tudo igual para todo mundo, né? Sim. E com certeza que nem agora meu pai já, né, pensando ali em aposentar ou não, essa condição, trabalhar por prazer ou necessidade. É muito o que a gente está criando agora. Se ele quiser continuar por prazer, tudo bem, mas não vai precisar mais por necessidade. Então, que nem a mentoria, a gente vai gravar vídeos, ele vai expor todo o conhecimento dele, a gente vai rodar isso para os médicos, para eles terem acesso. Então, ele vai materializar tudo que tem dentro, né, do cérebro dele. E isso vai ajudar muitas pessoas, além de render também, né, que faz parte. Vai ser um projeto render tanto para mim quanto para o meu irmão, para minha irmã. Isso vai render toda a sabedoria que ele tem, mas materializar o que ele sabe vai transformar muitas vidas. Então, esse é o nosso projeto esse ano, que já está em processo. Já temos data também para o dia 7 e 8 de maio. É uma quinta e uma sexta. Vai ser um lançamento? Vai ser o primeiro curso que a gente vai dar presencial lá na clínica. Ah, legal. Então, vamos fazer um para médico, mas depois a gente está querendo fazer um também sem ser médico. Esse é exclusivo para médico, mas teve gente procurando que não era médico. Entendeu? Então, talvez de saúde, né? De profissionais da saúde. É o que você falou, Felipe. A resistência é muito grande. Entendeu? Ele está acostumado a fazer daquele jeito e ele é formado para ficar engessado daquele jeito. Então, sair dessa casinha é difícil. Mas é possível. Mas é possível. E vai ter fé. Não, nós andamos nesse caminho. Então, vamos andar nesse caminho que com certeza vai ter. Que bom. Mas eu quero agradecer, né, esse convite, né? Foi ótimo. Foi um prazer. Né? Foi um prazer, muito bom. Fica o convite para vocês irem conhecer lá o escritório também. Sim. O nosso escritório está ali na Siqueira Campos. Sabe onde era Vocês são daqui mesmo, Sim. né? Somos. Mas nascido e criado aqui? Não. Você veio de fora, né? Eu sou de São Paulo, da capital. E vocês? Eu sou nascida, eu e meus 3 irmãos. Dois irmãos são nascidos. Ali na Siqueira Campos, onde era o Santander, sabe? Do Bosque, bem na frente ali do Ministério do Trabalho ali, sabe? Sei. Não tinha uma agência ali na esquininha? Sei. Ali, nosso escritório é ali. Legal. Fica aí o convite para vocês irem lá conhecer e vamos combinar. Conversar um pouco mais. E você também está convidado para ir lá conhecer. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Conhecer lá. Eu vou lá sempre, eu ia lá, né? Agora ela mudou de lá, mas eu tinha uma fisioterapeuta que eu ia lá fazer soltura, essas coisas.
Nós temos a Supra Maximus. Nós temos uma máquina que faz elétrico que faz isso para você. Boa. Você vai lá. Gente, obrigado mesmo, Obrigada. viu? Foi um prazer. Eu gostei muito do nosso papo. Parabéns pela sua história, pela construção que vocês estão fazendo, né? E eu desejo muito sucesso nessa jornada e que vocês consigam transmitir isso para muitas e muitas pessoas ainda, para levar isso à frente, viu? Amém. E muito obrigado a todos vocês que nos assistem, né? Fiquem à vontade para compartilhar esse episódio também. Se você gostou, manda para alguém que você acha que pode se beneficiar dele. Vai ser um prazer. A gente está aqui na próxima semana. Na próxima quinzena, novamente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.